lugar, né? Quantas pessoas em que a sua construção corporal ela é colocada como um obstáculo de acesso em todos os espaços de poder, né? E algumas pessoas falaram, sabe, da ocupação do mercado de trabalho, do mercado formal de trabalho. As pessoas trans, principalmente as mulheres trans e travestis, elas são preteridas logo de início, elas não conseguem sequer entregar um currículo, por conta de um processo violento de hipersexualização. E essa hipersexualização não significa que todo mundo queira fazer sexo com uma mulher trans, mas predetermina qual é o espaço social que cabe para essas mulheres. Uma situação também que muitas mulheres negras enfrentam, mulheres cis negras heterossexuais. Um processo violento que incide sobre os homens negros também, que são corpos que também são lidos como potencialmente perigosos e que vão desestruturar essa dinâmica de um espaço de trabalho marcado por uma higienização, por regras muito bem definidas, inclusive exercendo um controle muito maior sobre os corpos femininos, né? A indumentária masculina ela não sofre o mesmo controle que uma indumentária feminina sofre, né? O corpo feminino está o tempo todo sempre na mira desses discursos machistas, misóginos e transfóbicos também, né? Hoje, a expectativa de vida de travestis e transexuais no Brasil é de 35 anos. Quando a gente trabalha de forma interseccional, as travestis e mulheres transexuais negras têm uma expectativa de vida de apenas 27 anos, sabe? Então, quando a gente pensa em envelhecimento, a forma de compreensão da velhice para pessoas trans é totalmente diferente, né? Então, quando a gente pensa no sujeito do feminino ou do feminismo, ele não pode ser universal. A gente precisa pensar nessa pluralidade de existências e nominar de quem eu estou falando. Se eu estou falando de mulheres brancas, cisgêneras e heterossexuais, eu preciso nominar esses corpos, essas identidades, porque elas não podem ser tomadas como modelo universal de feminino e não pode tomar, essas experiências não podem ser, elas não podem embasar políticas, né, de enfrentamento, né? A gente precisa entender que se eu nomino mulher negra, mulher trans, mulher idosa, mulher com deficiência, mulher lésbica, eu preciso nominar a mulher branca, cisgênera, heterossexual e colocar sob suspeita uma relação direta entre sexo e gênero, entre sexo e identidade de gênero, né? Então, assim, hoje eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, eu sou professora no programa de pós-graduação em educação, eu sou coordenadora de políticas afirmativas no programa de pós-graduação em educação, eu sou coordenadora de políticas afirmativas na CIPAD, que é a Superintendência da Diversidade, sou coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, e sou coordenadora dos consórcios de NEAB da região sul, que envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas eu só ocupo esses espaços porque hoje o meu título de doutora me permite, né? E as travestis, as mulheres trans que foram expulsas do espaço educacional, que foram expulsas de casa, que foram cooptadas por redes de prostituição a partir do momento que elas se reconhecem como pessoas trans. E aí, pensando nas infâncias, né? Meninas trans com 11, 12 anos, quando decidem, quando se posicionam, né, como uma pessoa do gênero feminino, automaticamente elas passam por um processo de auditização. E quando a gente leva denúncias para o Conselho Tutelar, nem sempre as denúncias de violências contra meninas trans e travestis são levadas a sério, porque primeiro que elas não são lidas como meninas, são lidas como meninos, né? E essa exploração sexual nem sempre também é levado a sério quando esse corpo que é vítima de violência tem um órgão genital do sexo masculino, né? Então, a gente precisa, né, pensar de uma forma interseccional, trazer os marcadores de raça, de identidade de gênero, de orientação sexual, para a gente poder avançar, né? Eu passei, eu tentei vários concursos públicos depois de ter conseguido meu título de doutora, e não fui tratada como doutora em todos os espaços. E eu sou doutora somente quando eu estou dentro da universidade. Quando eu coloco o pé na rua, eu sou um corpo matável, né? A necropolítica que a Ticiane falou, e que é um conceito desenvolvido pelo Acre Mbembe, pensando a população negra, né? E que é uma população que é vítima de extermínio, né? Eu faço parte desse grupo, né? Quando eu coloco o pé na rua, eu não tenho como ficar dizendo para as pessoas quem eu sou,
né? O meu corpo ele é discursivo e as pessoas me leem, me interpretam a partir desse discurso que o meu corpo está enunciando, né? Então, a gente precisa pensar nessas fragilidades que as nossas identidades vão colocando em evidência. E, de novo, fazendo coro com a Santa, né? Pensar no acolhimento, né? Que precisa ser oferecido para uma pessoa trans quando ela for compor, né, o escopo, né, de qualquer espaço, né, qualquer ambiente de trabalho formal. Ela vai ter acesso ao banheiro compatível com sua identidade de gênero, o seu nome social, se ela não tiver retificado o nome e gênero, vai ser respeitado. Como que será as relações de convivência nesse lugar? Porque eu tenho assim, o privilégio de fazer parte de um segmento, de um grupo de profissionais da Universidade Federal do Paraná, que me receberam muito bem, com muito cuidado. Quando eu defendi o meu doutorado em 2017, a universidade ela fez um alarde muito grande da minha defesa, por conta de ser um fato inédito. Isso em 2017, uma universidade que completava 106 anos e não tinha uma pessoa trans defendendo um doutorado. Do ponto de vista pessoal, é uma conquista, mas do ponto de vista institucional, é uma pouca vergonha, porque somente em 2017 uma pessoa trans consegue transpor todos esses obstáculos e defender um doutorado. Hoje, como professora no mestrado, eu ainda não estou lecionando no doutorado, eu tenho 2 orientandos trans, 2 meninos trans e uma menina trans, uma orientanda negra de Cabo Verde, 2 meninos negros aqui de Curitiba, um menino cis hétero e um menino cis gay, né? Ou seja, eu sou espelho para essas pessoas. E elas se sentem confortáveis, elas confiam em mim, né? Mesmo porque as bases teóricas que elas trabalham também são muito parecidas com as minhas. E mais do que isso, eu sou um corpo, né, que ela se reconhece nele. Né? Então, se a gente não tem corpos parecidos com os da gente, como que a gente vai se sentir acolhidos e acolhidas nesses lugares? Né? Então, é fundamental que haja realmente um trabalho de base, uma conversa constante, campanhas que sejam rotineiras, né? Em forma de cartazes, sabe? Mandou um e-mail, sabe, para todo mundo. Não esqueça de fazer um chamamento, sabe? Pessoas trans precisam ser respeitadas pelo seu gênero, mulheres trans são mulheres, homens trans são homens, travestis, sabe? Para que as pessoas se lembrem disso, sabe? Nunca, sabe? Esse cuidado não é excessivo. E pensando aqui com relação aos nossos levantamentos aqui na UFPR, né, no departamento no setor de educação, quando a gente foi feito um levantamento o ano passado, né, a respeito, né, do perfil socioeconômico, étnico, enfim, dos estudantes de mestrado e doutorado aqui no setor de educação da UFPR. E algumas questões foram abertas, assim, não foram questões dirigidas, não foram questões de marca X, né? E na questão racial foi deixado perguntas abertas para ver como que as pessoas se moviam. Nós estamos falando com pessoas no mestrado e doutorado, muitas delas atuando em escolas, atuando em universidades, muitas diretoras, diretores de escola, enfim, uma diversidade de funções dentro do sistema educacional. E nessa questão sobre o pertencimento racial, as pessoas respondiam: eu sou da raça humana. Né? Com relação à identidade de gênero e orientação sexual, as pessoas respondiam: eu sou heterossexual com orgulho, sabe? Ou seja, demonstrava uma ojeriza, né, e um deboche com esse tipo de dado, porque são dados importantes para a gente rever políticas públicas e políticas afirmativas dentro da universidade. Nós temos políticas afirmativas para pessoas refugiadas, pessoas com deficiências, estudantes surdos, pessoas trans, quilombolas, indígenas, no mestrado e doutorado, em educação, e em outros 3 programas que eu não lembro aqui de cabeça quais são os programas. E mesmo num programa que tem essas políticas afirmativas, a gente lida com esse tipo de deboche, com esse tipo de assinte. Ou seja, ter políticas afirmativas não é garantia de construção de um ambiente saudável e acolhedor para as pessoas que estão entrando por essas políticas. Então, é fundamental um trabalho diuturno dentro desse lugar, dialogando, como propõe a Santa, com os movimentos sociais de uma forma frequente. Né? Então, assim, eu conquistei um espaço, mas eu também sou um corpo vigiado o tempo todo. A minha produção teórica, ela está o tempo todo sob vigilância, né? E a minha produção enquanto professora, enquanto pesquisadora,
também está sob vigilância, né? E eu também acabo entrando nesse jogo, eu acabo produzindo muito mais do que os meus pares por conta de um medo de ser cerceada e ser punida por conta disso. Eu estou ainda... Bom, a minha cachorra está dando ar da graça. Eu estou em estágio probatório, eu estou na 3ª etapa agora, né? Esse ano eu tinha que marcar 30 pontos para ser aprovado na 2ª etapa do estágio probatório. Eu marquei 420. Publiquei 2 livros, perdi as contas de quantos artigos eu publiquei, participei de mais de 20 mesas de mestrado e doutorado, ou seja, a minha produção teórica está circulando, né? Dei aula na Universidade da Flórida ano passado, dei palestra na Universidade do Chile, sou referência como pesquisadora numa cátedra de estudos trans em Buenos Aires, na Argentina. E em novembro eu vou participar de um evento em Atlanta, nos Estados Unidos, como palestrante, num evento discutindo a diáspora negra em várias partes do mundo, com palestrantes de várias partes do mundo. Eu sou a única convidada da Universidade Federal do Paraná, né? E não sou convidada porque sou trans, eu sou convidada porque eu sou uma pessoa competente. E o que nos falta é oportunidade. E eu só passei nesse concurso porque era uma banca que não era racista, não era transfóbica, porque se fosse uma banca dentro dos padrões de leitura corporal, né, o valor que eles dão à leitura corporal, eu jamais teria acessado esse espaço, né? Então, assim, eu peço desculpa porque eu tenho que dar aula daqui a pouco, tá? E, assim, agradecer essa oportunidade, me colocar à disposição para outras conversas, colocar à disposição o NEAB, as coordenações que eu estou à frente, para a gente pensar coletivamente, né, esses avanços e trazer e construir políticas que possibilitem, né, o ingresso de pessoas assim dentro dessa diversidade que vocês estão propondo, sabe? Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigada, professora Meg. Realmente, hoje a gente teve, acho que um dia de muito privilégio, de ouvi-las, com tantas histórias, e a gente percebe, né, os sistemas de opressão na fala de vocês, né, como esses sistemas de opressão, eles realmente prejudicam, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que é possível romper, né? Acho que vai ser uma prova disso, né? Que a gente consegue romper, não sair da vigilância constante, mas não deixar que essa vigilância constante te imobilize, né? E, de certa forma, as mulheres também passam por isso, mas e quando a gente fala de interseccionalidade, né, em relação à pessoa trans e negra, essa vigilância é muito maior. Você deixou isso muito, muito claro e nos impressionou muito, né? Você dizer isso, que eu sou uma pessoa matável, né? Quando eu estou na rua e não sou reconhecida, né, como professora, eu sou uma pessoa matável, né? Um objeto, um corpo. Então, isso realmente muito dolorido. Essa tua conquista pessoal, como você mesmo colocou, né? A oportunidade, se todos e todas tivessem oportunidades, a realidade seria muito diferente. A experiência de vida da Santa também mostrou isso, né? A oportunidade que ela teve, que ela não perdeu essa oportunidade, assim como você. Eu só queria lembrar aqui que você falou da Frente Negra Brasileira, né? Que foi extinta lá por Getúlio Vargas. Eu só fiquei sabendo da existência dela acho que, não sei, outras pessoas também, no documentário Amarelo, né? Como que é o nome? Do Emicida. E eu estava olhando agora, por curiosidade, o que você falou, é um movimento anterior aos Panteras Negras. A gente sabe mais dos Panteras Negras do que do próprio movimento negro brasileiro, que, inclusive, parece que não está mais, né, com essa união, ou fazendo, mas quem sabe isso seja resgatado de uma outra forma. Essa importância mesmo do pertencimento, né, e dessa diversidade que vocês trazem. Margarete, desculpa, só uma parte, assim, você falou dos Panteras Negras, os Panteras Negras são os padrinhos, as madrinhas do movimento LGBT nos Estados Unidos, né? Agora, dia 28 de junho, a gente comemora o Levante Stonewall, né, que aconteceu em Nova York, e assim, os Panteras Negras participaram ativamente, lembrar a figura da Marsha Johnson, né, e da Silvia Rivera, que são duas pessoas emblemáticas, e as mulheres lésbicas que foram apagadas dessa história também, né? E pessoas em situação de rua, pessoas latinas também, assim, sabe? Obrigada pela lembrança dos Panteras Negras, porque o movimento LGBT, ele nasce
sob assim, a orientação de organização política do movimento antirracista dos Estados Unidos. Gente, olha, eu sinto muito, mas eu preciso sair, que daqui a pouco eu vou dar aula. Não, antes de sair, nós não vamos perdê-lo de vista. Queremos você não não é empáfia dizer, eu falo e não quero ouvir as outras pessoas, sabe? Não é nada disso, mas é por conta realmente dessa pandemia. A gente está trabalhando com uma agenda bastante corrida, tá? E muito obrigado mais uma vez. E obrigada pela lembrança, Margarete. E voltando aqui, acho que você não me ouviu. Não vamos perdê-la de vista. Queremos novos encontros, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Fique à vontade aí, eu sei que você tem esse compromisso. E agora vamos passar a palavra, né? Já estamos aqui um pouco além do horário previsto, mas eu acho que está tão rico, tão bonito esse debate que vamos encerrar com chave de ouro, com a nossa servidora, a Tatiana. A Tatiana é assessora do gabinete do doutor Inajá, e ela vai contar também para a gente aí a sua experiência de vida, sua trajetória pessoal. Por favor, Tatiana. Boa tarde a todas e todos. Como a doutora Margarete falou, meu nome é Tatiana, eu tenho 38 anos de idade, estou há 12 no MPT, completo amanhã, dia 1º de junho, completo 12 anos de exercício no MPT, sempre na sede, em Curitiba, e atualmente estou lotada no gabinete do doutor Inajá. Por coincidência, quando eu ingressei na instituição, foi ele quem me deu posse. E eu quero já deixar registrado, desde logo, como foi um bálsamo para mim chegar ao MPT, porque foi o primeiro lugar em que eu realmente me senti, sem demagogia alguma, foi o primeiro lugar em que eu me senti acolhida e valorizada, foi dentro do MPT, que foi, inclusive, meu primeiro trabalho formal também. Eu tenho deficiência física, tenho sequelas de paralisia cerebral, eu nasci prematura e fiquei de baixo peso, fiquei um tempo na incubadora tratando icterícia, e nesse período em que eu estava na incubadora eu tive derrame cerebral e fiquei com sequelas de ordem motora. Então, como eu tenho 38 anos de idade, eu frequentei escola numa época em que não se falava de inclusão. Eu frequentei a escola especial por um tempo, e depois a diretora dessa instituição de ensino, quando eu já tinha meus 6, 7 anos de idade, a diretora dessa instituição de ensino conseguiu uma bolsa de estudos num estabelecimento particular em Ponta Grossa, que foi onde eu morei boa parte da minha vida, só saí de Ponta Grossa para assumir o cargo aqui em Curitiba. Aí fui para esse estabelecimento de ensino privado no início da década de 90. Sofri muito bullying, numa época em que também não se falava de bullying. Eu sendo deficiente, bolsista e ainda de um extrato social diferente dos demais alunos daquela escola, realmente era, digamos assim, um prato cheio, né? E como Ponta Grossa é uma cidade relativamente pequena, quando eu entrei na faculdade, eu acabei encontrando boa parte das mesmas pessoas que estudaram comigo no colégio, estudaram comigo durante a graduação também, em Direito. Eu concluí a faculdade de Direito em 2005, iniciei o ensino superior em 2001, quando eu passei no vestibular, fui fazer a matrícula na UEPG, que é a Universidade Pública, lá de Ponta Grossa, Universidade Estadual. Quando eu fui fazer minha matrícula no curso, a coordenadora da época falou assim, olha, me desculpa, a gente não esperava que fosse ter uma aluna deficiente esse ano na turma. A única sala que a gente tem disponível é no 3º andar da faculdade, não tinha elevador, como acho que até hoje não deve ter. Não tinha elevador, a sala era no 3º andar, e essa sala
tinha o apelido de Maracanãzinho, porque eram 2 salas contíguas, foi quebrada a parede de 2 salas, foi transformada em uma. Eram aproximadamente 90 alunos em uma única turma, porque não haveria professores suficientes para ministrar aulas para 2 turmas, então eles juntaram e eu era a única pessoa com deficiência da turma. E quando eu estava ao final do primeiro ano da faculdade, eu precisei fazer uma cirurgia ortopédica e a partir de então, no pós-operatório, eu estava usando cadeira de rodas. Consequentemente, não podia mais subir a escada até o 3º andar, onde ficava o departamento de direito da faculdade. Só que a minha turma não compreendeu a situação e me comunicou que não aceitaria mudar de sala, que eu precisaria, evidentemente, de uma sala térrea, que não era do curso de Direito, era de um outro curso da área de Humanas, do curso de Pedagogia. E a minha turma me comunicou que eles não mudariam de sala. Enfim, foi uma questão que depois os professores e coordenadores do curso acabaram impondo a solução e resolvendo, mas talvez não da maneira mais adequada, porque em vez de eu ter algum tipo de auxílio ou apoio psicológico, o que aconteceu na época foi que eu fiquei alguns dias sem ir para as aulas, a pedido de alguns professores, porque os psicólogos e orientadores foram conversar com a turma para que eles compreendessem a minha necessidade e mudassem de sala. Então, assim, eu fiz os 5 anos do curso e quando chegou na época da faculdade, da formatura, no último ano, eu não pude também participar da formatura, porque as pessoas que queriam tirar foto, que seria do convite de formatura junto comigo, um grupo reduzido de alunos, tinham me dito na véspera da foto, da sessão de fotos, me disseram, olha, não vá até lá porque a gente não tem afinidade com você, a gente não quer você na foto. O grupo de colegas que tiraria uma simples foto comigo não quis, né? Você nem apareça lá porque nós não temos afinidade com você e não vamos tirar foto com você, não queremos você na nossa. Mas o engraçado era que eles tinham muita afinidade com o meu caderno, como eu sempre fui considerada CDF da turma, fazia muita anotação durante as aulas, meu caderno passeava na mão de todo mundo queria caderno emprestado, queria cópia, queria as anotações, e até foi uma vez engraçado, porque um professor fez uma determinada questão lá da prova e disse, não, essa resposta está errada, não, uma boa parte da turma errou, a resposta está errada, por isso, por aquilo outro. Aí alguém do fundo da sala levantou a mão. Não, professor, não é. No caderno da Tatiana não estava escrito isso. Acho que o senhor deve ter explicado errado na aula, porque foi isso que o senhor disse. No caderno da Tatiana está escrito isso. Todo mundo tinha muita afinidade com o meu caderno e nem tanta afinidade comigo. Mas isso só me serviu de estímulo para, como a professora Meg estava comentando há pouco, focar nos estudos e ter um objetivo, porque eu sempre soube, durante toda a graduação, eu sempre me vi como na carreira de concursos. Embora eu tenha exercido a advocacia por um tempo, que em Ponta Grossa, enquanto eu aguardava, já aprovada aqui no concurso do MPT, enquanto eu aguardava a nomeação, eu exerci a advocacia por um tempo, e também não foi uma experiência fácil, porque o fórum lá de Ponta Grossa, à época, não tinha acessibilidade alguma, exceto o portão lateral por onde passavam as viaturas policiais, por onde entravam e saíam os presos. Então, quando eu precisava ingressar nas dependências dos fóruns, era esse acesso que eu acabava utilizando também.
Mas isso só me serviu de estímulo para ter o objetivo, com o apoio à estrutura da minha família, ter o objetivo, e terminei a faculdade em 2005, logo já na sequência fiz a escola da magistratura, e depois terminando a escola da magistratura, fiz uma outra pós-graduação também a convite de um dos professores. Fui fazer uma segunda pós-graduação. Então eu sempre me dediquei muito aos estudos como forma de mesmo tentar compensar a minha limitação física através do intelecto, né? E é sempre dessa forma que eu até hoje tento me portar. Me identifiquei muito com a fala da professora Meg também, que ela disse que teve que produzir mais para ser valorizada e reconhecida, que é realmente essa realidade que até chegar ao MPT, pelo menos, era essa realidade que eu tinha. Inclusive, trazendo a questão para a questão do trabalho, gostaria de colocar aqui uma experiência que eu tive enquanto eu estava ainda na graduação, cursando a faculdade de Direito. Eu fui participar de um processo seletivo para uma vaga de emprego num grande banco privado, e não era ainda na área jurídica, né, porque eu ainda era acadêmica, mas fui participar do processo seletivo, e chegando lá, era uma vaga reservada a pessoas com deficiência. Chegando lá, qual foi a minha surpresa? Que apesar de ser um banco bem conhecido, bem famoso, o lugar onde eles fizeram a seleção, o processo seletivo, não tinha nenhum tipo de acessibilidade, não havia nenhum tipo de preparo para até mesmo cadeiras para sentar ou para receber os acompanhantes, porque normalmente as pessoas com deficiência, quando vão aos lugares, vão acompanhadas, né? Por questões óbvias, estão sempre acompanhadas. Não tinha acessibilidade nem para os candidatos a vaga de emprego, nem para os acompanhantes, não tinha um mínimo de conforto. E quando eu entrei para a entrevista, eu sentei com a recrutadora para conversar. Ela me fez uma série de perguntas, e quando eu estava respondendo, dizendo a ela que eu era acadêmica de Direito, estava, acho que na época, no segundo, terceiro ano, não lembro exatamente, mas eu falei a ela que eu era acadêmica de Direito e que eu estava interessada naquela vaga de trabalho e tal. E ela falou para mim assim: não, mas você é qualificada demais. Você é qualificada demais para essa vaga. Você não pode trabalhar conosco porque a tua qualificação é superior ao perfil que a gente está buscando. Então, isso é uma coisa que eu sempre lembro também, porque a gente tem na atuação no MPT as questões voltadas ao cumprimento da cota de vagas reservadas a deficientes e reabilitados, e o principal argumento que a gente vê das empresas, independentemente do segmento, o principal argumento que a gente vê das empresas é a questão de que a pessoa com deficiência não tem qualificação, ou a pessoa com deficiência não quer trabalhar para não perder o benefício previdenciário. E eu passei pela situação inversa, que eu nunca esperaria encontrar, que você é qualificada demais para a vaga a que você está se candidatando. Então, por isso que eu digo que chegar ao MPT para mim foi um bálsamo, porque desde o primeiro dia eu fui muito acolhida, respeitada, valorizada. Foi primeiro, como eu disse, o primeiro emprego formal que eu tive, porque a advocacia, principalmente no início de carreira, a gente acaba trabalhando na informalidade mesmo. Eu trabalhei num escritório também na informalidade. Então, o MPT foi, fora os estágios, né, que eu fiz na graduação, o MPT foi meu primeiro trabalho formal mesmo, e sempre me senti muito valorizada, até nas pequenas coisas, como o fato de ter mudado o relógio ponto de lugar para tornar mais acessível para mim. Foi a primeira
também, o primeiro lugar em que alguém me perguntou, o que você precisa de diferente para ser mais fácil ou mais adequado para você? E aí, porque tinha na frente do relógio ponto tem até hoje um degrau, né? E para mim eu dependia sempre do auxílio de alguém para conseguir subir o degrau, bater o ponto e depois subir para a sala onde eu trabalhava. Mas isso foi prontamente, o Dr. Elver conversou comigo, foi prontamente resolvido também, sem maiores dificuldades, e é uma coisa que me deixa muito feliz, porque às vezes para as pessoas que não têm deficiência, subir um degrau, você nem se dá conta. Você sobe, né, com facilidade e pronto. Só que para mim fez toda a diferença. Então, é por isso que eu digo. E outra questão que eu queria colocar também é a questão do teletrabalho, porque eu fui, em 2017, eu fui a pioneira aqui da nona região que começou no teletrabalho. Muito antes da pandemia, quando a gente nem imaginava que fosse passar por tudo isso, outras regionais já estavam em fase de teste com a plataforma de teletrabalho que nós hoje temos. E na época, graças à sensibilidade, ao humanismo do Dr. Inajá, que é uma pessoa fantástica, assim, não tem nem palavras para descrever, ele prontamente encampou a ideia, conversou com o procurador-chefe da época, e eu fui selecionada para fazer o teste. Eu era por um ano e pouquinho, eu fui a única servidora da regional que desempenhou o teletrabalho. E foi uma coisa também que fez uma grande diferença na minha vida para poder conciliar com tratamentos de saúde, fisioterapia que eu preciso fazer. Então, com certeza foi muito bom. E o que eu mais lembro dessa, já caminhando para o final da minha fala, o que eu acho mais engraçado dessa época que só eu fazia. O teletrabalho, que os colegas vinham muito ansiosos e curiosos para conversar comigo, porque todo mundo queria o teletrabalho, todo mundo tinha expectativa de saber como era, quando que ia ser aberto para todos, enfim. E aí os colegas me perguntavam assim, mas me conta, o que você faz quando você termina o teu dia? Né? Quando você já fez tudo lá no tempo que sobra, o que você faz? E ninguém acreditava quando eu dizia, não é tempo que sobra, você trabalha em casa da mesma forma que você trabalha no presencial, né? Hoje eu já acho que todos os colegas tiveram a oportunidade de perceber que você trabalha no teletrabalho tanto quanto ou até mais do que no presencial, né? Foi uma questão que a doutora Eliane também acho que levantou, a questão do trabalho real e do trabalho prescrito, porque agora a gente está sempre conectado, trabalhando com o WhatsApp, então antes do horário da jornada já tem advogado mandando mensagem, depois do horário da jornada também, então você acaba trabalhando, às vezes, em mais horas, em maior quantidade de trabalho, mas sem dúvida, especialmente nesse momento da pandemia, é um privilégio nós todos podermos contar com as ferramentas do teletrabalho, também com o bom senso da instituição, né? A preocupação que a instituição tem com os servidores terceirizados, estagiários, por estarmos todos, independentemente do cargo, da função que desempenham, todos com a oportunidade do teletrabalho, né, para fazer, e que assim possamos continuar até a vacina chegar para todos, né, que eu já tomei a primeira dose da vacina semana passada, foi devido à inclusão das doenças neurológicas como comorbidade. Eu já consegui tomar a primeira dose da vacina e agora estou torcendo para que todos tenham logo essa oportunidade, para que nós possamos nos reencontrar também, porque faz falta o convívio. O teletrabalho é ótimo, mas faz falta o convívio presencial
com os colegas e com as chefias também. Eu quero encerrar minha fala parabenizando a todos e todas por esse evento que foi maravilhoso e agradecer, na pessoa da doutora Margarete, agradecer a todos e todas pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, pela oportunidade de estar hoje compartilhando minhas experiências e por tudo que hoje eu tive a oportunidade de aprender também. Muito obrigada e desejo uma ótima semana a todos e todas. Obrigada, Tati. Obrigada. Muito, muito, muito boa a sua manifestação, muito importante mostrar, né, a dificuldade que foi para você passar por tantas barreiras físicas, barreiras psicológicas. Acho que todo mundo aqui se indignou, se revoltou com o fato, né, que você contou aqui de não ter participado da fotografia da sua turma de faculdade. A gente percebe que isso é uma coisa que ainda dói em você, né? Enfim, mas todos nós te admiramos muito, você sabe disso, reconhecemos a sua competência, e muito interessante você trazer para a gente também essa reflexão a respeito da nossa atuação com os procedimentos de cumprimento de cota de pessoa com deficiência, porque é bem isso que você falou, né? Os argumentos mais comuns são estes, né? Quer continuar recebendo BPC ou não tem qualificação. Quando, na verdade, eles oferecem salários muito baixos, né? Eu acho que é mais essa razão do que qualquer outra. E esse salário baixo, por exemplo, jamais seria compatível com a sua formação, né? Com a qualidade do seu trabalho. Então, acho que quem tem você, né, as pessoas que são atingidas nos processos que eu sei que você cuida lá, do doutor Inajá, com esse tema, elas são muito privilegiadas, porque você tem, né, um outro olhar mais sensível e tenho certeza que você luta com unhas e dentes ali para garantir o cumprimento dessa cota. Né? O doutor Inajá sempre brinca. O doutor Inajá sempre brinca, ele diz para mim, as empresas não contam com a tua indignação nas defesas. Seria até interessante depois a gente ter mais tempo para falar disso, né, Tati? E também do teletrabalho, né? Porque quantas dúvidas a gente tem, né? Mantém, não mantém, é bom, não é bom. E você mantém tudo, ele é bom, favor, doutora. Né? Fez diferença na sua vida, mas também, se puder, de vez em quando, né? Um encontro presencial, trabalho presencial também. Claro, nossa, não vejo a hora de voltar. Estou sentindo muita falta mesmo. E parabéns, Tati, pela sua garra, pela sua sensibilidade, por ter vindo aqui hoje trocar com a gente esse momento. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Eu falei aqui errado, porque a gente tem ainda mais uma fala. Eu falei que a Tatiana era a última, né? Mas a gente tem ainda deixa eu ver aqui, professora Ananda, né? Uhum. E ela estava prevista para o início e não conseguiu se conectar naquele momento. É advogada e ativista interseccional, doutora Ananda Puchta, não sei se é assim que... Puchta, não sei como que pronuncia. Está correto, doutora Puchta. Eu gostaria de agradecer primeiro ao convite, cumprimentar todas as membros da mesa na pessoa da doutora Margarete Matos, um prazer estar aqui com vocês, agradecer a Luísa também pelo convite, uma colega de faculdade muito querida. Aqui, mostrar minha cara. Que bom te ver, saudades, viu? Eu quero meu netinho, hein? Estão vendo o que eu passo, né, minha gente? Enfim, é muito duro falar por final, principalmente depois de tantas falas potentes, né, que me antecederam, mas ainda assim gostaria de, brevemente, para não ocupar muito tanto tempo de todas e todos, trazer um pouco da minha trajetória também na carreira jurídica, enquanto uma mulher lésbica, negra, e também egressa da universidade por meio de cotas sociais e raciais, né? Eu entrei na Universidade Federal do Paraná no curso de Direito em 2009, lembro até hoje a sensação da minha banca de cotas avaliadora, né? De uma procuradora muito querida, que é a doutora Dora, que chegou para mim e falou, olha, você tem uma responsabilidade em entrando à universidade,
conseguir fazer com que mais pessoas como você, com a sua história, com trajetórias semelhantes, também adentrem. E aquilo me tocou profundamente, porque me fez com que eu visse a trajetória da universidade como algo muito mais do que sentar à mesa na sala de aula e estudar. Então, a partir daquilo, comecei a me infiltrar em todas as oportunidades que eu percebia relevantes, e obviamente que a minha estada naquele espaço também era uma estada, aquela época, muito curiosa, né? Não existiam muitas mulheres negras naquele espaço, quiçá mulheres lésbicas. Eu saio do armário dentro da universidade, quase para o final do curso, justamente por um receio de como isso seria recebido, por um receio de como o comportamento dentro da universidade seria recebido pelos meus colegas e professores, mas, ao mesmo tempo, consegui criar uma rede de apoio muito potente ali dentro, para que eu me permitisse viver também outras experiências e me descobrisse e me reafirmasse enquanto mulher negra, enquanto mulher lésbica, num espaço onde as nossas existências muitas vezes não são permitidas, né, e não são visíveis. E gostei muito da fala da doutora Meg, porque, enfim, ela é uma pessoa que admiro muito, muito, a gente já conseguiu se cruzar em outros carnavais e outras mesas, a fala dela é sempre muito potente, mas quando ela fala, né, dos Panteras Negras, apadrinhando o movimento LGBT, e como isso se repete, de certa forma, aqui no Brasil também, com a criminalização da LGBTfobia, e o apagamento dos corpos trans e dos corpos de mulheres lésbicas nesses espaços, né? E vou pegar esse paralelo justamente para, também traçando a minha trajetória, falar um pouquinho a importância desse olhar interseccional de nomeação e de reconhecimento das pessoas que ocupam esses espaços e que trazem e abrem portas, né? Assim como a doutora Meg disse sobre essa intersecção do movimento negro americano com a revolta de Stonewall, que, enfim, dia 28 agora de junho a gente comemora, né, como um mês do orgulho LGBTI+, aqui no Brasil, o movimento negro também foi essencial para que nós conseguíssemos alavancar aí a tese da criminalização da LGBTfobia, que, obviamente, juridicamente tem uma série de controvérsias e é muito debatida enquanto tese, mas foi a oportunidade e a possibilidade que o movimento social LGBTI+, encontrou para realmente garantir seus direitos, né? E ter, pela primeira vez, a possibilidade de utilizar de uma letra de lei para que toda essa violência que assola a população LGBTI+ no Brasil, e daí principalmente as mulheres trans, seja de alguma forma coibida e punida, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, né? E que as mulheres trans não têm a maior visibilidade dentro dessa mortalidade. Elas são as que mais morrem, com requintes de crueldade terríveis, e ainda assim não tem a visibilidade, por exemplo, necessária para ensejar investigações e prisões adequadas de seus algozes, né? Faço esse paralelo justamente porque tivemos a semana passada a prisão do serial killer aqui de Curitiba, que estava assassinando homens gays, né? E sendo que mulheres trans morrem aqui no Paraná da mesma forma e com tanto mais requintes de crueldade, mortas não só por uma pessoa em específico, mas às vezes por grupos específicos que são grupos de extermínio, e a mesma repercussão não se é vista. Então, a gente precisa também colocar essa interseccionalidade à prova para a gente ver como a sociedade nos olha e nos enxerga nesses espaços, né, e como esse apagamento ele é letal, de fato. E a interpretação, né, do STF na DO 26, no MI 4733, da criminalização, colocando aí a LGBTfobia como um crime de racismo social,
traz a possibilidade, né, de nós, pessoas LGBTs, irmos à delegacia, fazermos um BO e termos, ao menos, uma possibilidade de responsabilizar todos os crimes que sofremos, as microagressões, né, que sofremos diariamente. E o local de trabalho não está isento dessas microagressões, né. Na minha trajetória, depois da faculdade, sempre trabalhei com o movimento social, principalmente no Grupo Dignidade, na Aliança Nacional LGBTI+, e enveredei para essa parte de advocacy, do direito constitucional, propriamente dito, através da advocacia, para conseguir alavancar esses casos que foram julgados aí no Supremo nos últimos anos, principalmente retificação de prenome das pessoas trans, a possibilidade de doação de sangue, a própria criminalização da LGBTfobia. E nesse caminhar, algo que me chamou muita atenção foi justamente a diversidade e a inclusão dentro do mercado de trabalho, né? Então, em 2018, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Alten Equal Workplace Advocates, que atualmente é a ONG mais antiga e mais especializada em inclusão LGBTI+, no mercado de trabalho, é uma ONG estadunidense. Fiquei com eles umas 6 semanas, estudando a forma de trabalhar e como conseguir fazer esse diálogo, construir essas pontes, né, entre diferentes atores sociais, e como fazer esse discurso, que muitas vezes é tido como militante, né, chegar nas companhias de uma forma palatável e que as companhias conseguissem, de fato, enxergar essa lacuna que se tem. E, a partir de então, venho trabalhando incessantemente para que a inclusão LGBTI+, no mercado de trabalho seja, de fato, reconhecida e levada a sério. E, desses anos para cá, através desses encontros e desses eventos, né, consegui participar da criação do grupo de Aliades, que é um grupo de profissionais independentes aqui de Curitiba, em sua maioria, mas é um grupo que tem a sua intenção de abarcar o Brasil e até, quiçá, a América Latina, nessa temática da inclusão da diversidade, e é um grupo que também participou, junto com a Sejuf, e na época, um evento organizado pela doutora Andréa, no Ministério Público do Trabalho, para conseguir fazer essa intersecção e trazer as empresas para junto, até porque aqui no Ministério Público do Trabalho se discute inclusão, até porque na OAB também se discute inclusão, no Tribunal de Justiça também, no Ministério Público do Estado também. No entanto, essas discussões muitas vezes não chegam ao empregador, né? E fazer parte dessa construção coletiva que desmistifica esse tokenismo, né, esse estereótipo, não só das pessoas LGBTQIA+, mas também das pessoas negras, né, das pessoas com deficiência, das pessoas refugiadas. É muito gratificante para mim conseguir agora trabalhar nesse front, né? E nessa minha trajetória, sempre fui a única mulher sentada à mesa, principalmente nas épocas de advocacy, indo a Brasília cotidianamente. Eu nunca... sempre era eu como representante lésbica e mais uma companheira como representante trans, e, obviamente, vários homens sentados à mesa, homens gays, homens cisgêneros, homens trans quase nunca havia nesses espaços, e aquele assédio moral constante, né, sobre a nossa incapacidade, às vezes, de realizar o nosso trabalho. A gente tinha que mostrar 2, 3 vezes mais trabalho para que fossemos enxergadas, né, e isso é algo muito duro, é um ambiente muito destrutivo psicologicamente. Eu lembro de quase chegar a um burnout no final de 2019, justamente porque foi um ano que, apesar de termos conquistado a criminalização e fechado o projeto com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, foi um ano muito destrutivo para mim, psicologicamente, justamente por estar cotidianamente nesses espaços onde eu era vista como uma advogada muito nova, como
uma advogada muito imbativa, às vezes, como uma advogada que não sabia muitas vezes o que estava falando, já chegaram a dizer isso, lendo o meu parecer, com o meu parecer nas mãos, né, com as minhas minutas nas mãos. Então, é algo muito, muito ruim quando você ainda percebe esse tipo de comportamento dos seus próprios pares de militância, né? Então, homens gays renomados aí de muitos anos de militância falando isso para mim era algo muito doloroso, inclusive. Mas, ainda assim, eu sei que travar essas trajetórias e romper com esses espaços, né, romper com essas possibilidades e chegar ao alcance de trazer uma visibilidade a essas vivências é muito importante. Então, obviamente, faria tudo de novo, com um pouco mais de cuidado, de autocuidado, mas faria tudo de novo. E atualmente, né, a partir de 2019 também venho a ter o meu primeiro emprego formal. Eu passei 1 ano fazendo processos seletivos inúmeros em empresas para falar sobre diversidade e inclusão, né, para falar sobre compliance também, já que venho da área jurídica. E assim como a Tatiana, a resposta era: não, seu currículo é muito bom, seu currículo é demasiado bom, você está muito mais qualificada do que a gente precisa. Veja bem, você tem um olhar muito mais social do que empresarial. E em 2020 eu tive essa possibilidade de ingressar na ExxonMobil, aqui em Curitiba, como analista de procurement, né, na área de compras, muito mais contábil do que jurídica, mas ainda assim é uma empresa que, para conseguir, né, contratar aí ativamente pessoas LGBTs, também tem aí os seus bons 10 anos de grupo de afinidade, de ações afirmativas internas, de inserção, né, da diretoria de RH com um diálogo com os movimentos sociais. Então, foi uma tentativa também e uma ação de fora da zona de conforto da própria empresa em buscar profissionais que fossem, né, e que pudessem representar as suas potencialidades dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa privada de óleo e gás, que já tem toda a sua problemática de negócio, mas que ainda assim abre portas. E ouso dizer que, por mais que eu já tenha passado por escritórios de advocacia de forma informal, e por mais que eu já tenha passado anos na militância, foi na ExxonMobil que eu tive meu espaço mais acolhedor de ambiente de trabalho, né, onde a minha orientação sexual não era um problema, muito pelo contrário, eu era convidada a falar em eventos de diversidade e inclusão, eu era convidada a trocar sobre a minha experiência, eu era convidada a desmistificar esse estereótipo, né, do que é ser uma mulher lésbica, o que as pessoas conheciam como ser uma mulher lésbica, e até então, né, é o espaço onde eu me senti mais acolhida, muito mais do que no sistema de justiça, muito mais do que no fórum, muito mais do que no Tribunal de Justiça ao defender algum cliente. Então, é muito importante que diálogos como esse, que ocorrem aqui hoje, também encontrem e sejam endereçados a essas companhias, até porque elas estão fazendo alguns movimentos de inclusão importantes, mas elas não têm todas as respostas. Então, ter o Ministério Público do Trabalho aliado a esse levante, né, essa vontade de realmente contratar mais mulheres trans, contratar mais pessoas com deficiência, contratar mais pessoas refugiadas e pessoas negras, é de extrema importância. E, atualmente, dentro da ExxonMobil, eu faço parte do grupo de representação étnico-racial, o BEST, e foi a primeira coisa que eu falei para eles: olha, eu vou entrar aqui, mas eu não vou ficar calada. Eu sei que vocês só têm 2% de pessoas negras no escritório. É um escritório que é um dos maiores do Brasil, da companhia, aqui em Curitiba. E isso não está certo, né? E a partir disso a gente faz um enfrentamento sobre os viés inconscientes, sobre a necessidade de quebrar essa padronização, de formação também, de contratar pessoas só das mesmas universidades, com o mesmo background, com a mesma trajetória de vida, né, de diversificar esse repertório. E isso vem funcionando, obviamente que, como a doutora Meg novamente disse, né,
políticas afirmativas, elas não mudam culturas, assim como legislações também não. A gente já tem aí 1 ano de criminalização da LGBTfobia, 2, na verdade, e não temos dados específicos, não temos políticas públicas bem acuradas para conseguir fazer com que a população LGBTI mais se sinta confortável, de ir à delegacia se sinta confortável, de processar e de se expor, né, para expor essa violência sofrida, para conseguir realmente fazer com que o sistema de justiça vá atrás desses algozes, né? E, então, a gente sabe que essa construção cultural é difícil, ela é um trabalho longo e que demanda, obviamente, espaços como esse, como a gente está travando aqui hoje, que demanda vários outros esforços, principalmente do Estado, né, e das instituições que o compõem, para que haja políticas públicas específicas e políticas afirmativas específicas também para a população LGBTQIA+, mas que também essa interseccionalidade não seja esquecida, que ela seja realmente endereçada da forma como tem que ser, né? Eu, enquanto uma mulher cisgênera, apesar de lésbica, não sei e não sofro tanto quanto uma mulher trans, preta, retinta, que tem a sua origem ali na periferia. Então, saber dessas interseccionalidades e saber onde nos posicionar a partir disso é essencial para que a gente consiga realmente fazer com que essa inclusão seja de fato real, né? Não seja algo simplesmente, enfim, para inglês ver, como diria o bom ditado, né? E é isso, eu gostaria de encerrar minha fala agradecendo novamente a oportunidade, e me colocando à disposição para outros espaços, e também fazendo um pouquinho de divulgação do meu novo trabalho. Saio da Exxon ainda esse mês para assumir a Ela Brasil, que é uma instituição que tem como compromisso justamente trazer esse debate de gênero, esse recorte de gênero dentro da comunidade LGBTQIA+, ou seja, trazer a vivência das mulheres lésbicas, bissexuais, trans, travestis, intersexo também, e das pessoas não binárias, né? E como essa interseccionalidade dentro do movimento LGBTQIA+, é tão importante, porque a gente já viu aí, nesses últimos anos, a construção do movimento LGBT sendo representada simplesmente por homens gays, brancos, e esse apagamento das nossas vivências, principalmente com recorte de gênero importante. Se vocês puderem seguir lá a gente nas redes sociais, Ela Brasil, e fico à disposição também. Muito obrigada, viu? Obrigada, nós que agradecemos muitíssimo, Ananda. Desculpe mais uma vez por ter esquecido você ali no final. Imagina! Mas, enfim, lembramos a tempo, né? E você traz aí essa importância das ações, né, afirmativas, mas ao mesmo tempo reconhece que às vezes vem com peso, né? De ter que dar o exemplo. Então, para além daquilo que você já está conquistando, ainda tem que ser exemplo, tem que fazer mais, né? Para merecer esse lugar, né? Entre aspas, lá que você conquistou. Eu gosto muito desse trabalho de advocacy, tive a oportunidade de conhecer diversas entidades, tenho certeza que a doutora Maria Aparecida Gugel também, no trabalho que ela faz, para além do Ministério Público do Trabalho, que a gente chama do lobby do bem, né? O quanto consegue realmente interferir em projetos de lei ou ações judiciais de um modo positivo, né? Para aquilo que vocês trabalham, para essa militância, e principalmente essa provocação que você faz, né? Ao Ministério Público do Trabalho, citando o projeto que a gente tem na Acordo de Igualdade, de inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho. Esse, de fato, é um trabalho que merece continuidade, mas que seja mais abrangente, mais diverso, que é o que a gente está discutindo aqui, né, com essa interseccionalidade, em constante construção, com a participação de vocês, que conhecem também essa realidade, e agradecer, né, o fato de você ter vindo aqui, enriquecer não só esse debate, mas também as nossas vidas. Muito obrigada, Ananda, muito obrigada a vocês que estiveram aqui, a todas e todos. Não vou falar o nome de cada um, né, mas sintam-se todos contemplados, acolhidos. Estamos muito agradecidos, assim, as mensagens trocadas aqui no chat, no nosso WhatsApp da Procuradoria, são mensagens lindíssimas, né, as pessoas realmente tocadas com o que ouviram aqui hoje. Então, saibam, né, que vocês estão deixando hoje este lugar, mas tendo modificado muitas pessoas, tocado o coração de muitas pessoas.
E queria só lembrar, né, que na quarta-feira a gente continua, né, doutora Ludmila, às 14 horas, e aí a gente vem para um trabalho talvez mais prático, né, de repensar mesmo a nossa política interna e externa, por isso a importância, né, do que aconteceu aqui hoje. Obrigada mesmo. Beijo para vocês e um bom final de dia. Agora, quem vai sair por último? Pode deixar que eu saia por último. Acho que só você, o Diogo, está todo mundo saindo já. Obrigada, viu, André? Obrigada, Felipe. Obrigada a todos que estiveram aqui. Né? Muitas horas, mas enfim, foi bastante gratificante. Beijo e bom final de dia. Beijo, se cuidem. Tchau. Tchau.